do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: ele acolhe os pecadores e come com eles. Apresentou-lhes então Jesus esta parábola, dizendo: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perde uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai procurar a que se tinha perdido até a encontrá-la? E depois de a ter encontrado, não a põe todo contente nos ombros, e de regresso a casa não chama os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: congratulai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha que se tinha perdido? Pois digo-vos que no céu haverá também maior alegria por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou ainda, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia e não varre a casa e não procura diligentemente até a encontrar? E depois de a ter encontrado, não chama as amigas e as vizinhas, dizendo-lhes: congratulai-vos comigo, porque encontrei a moeda que tinha perdido? Assim também eu vos digo que entre os anjos de Deus haverá alegria por um só pecador que se arrepender. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoem-me o atraso da missa, porque estava salvando almas no confessionário, como é a minha obrigação. Muito bem. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, nos exortou hoje o apóstolo São Pedro. Algumas considerações sobre esta virtude, que é o fundamento e a proteção de tudo que recebemos de Deus. Não se pode pretender que qualquer planta vingue no asfalto, na pedra ou no piso. Seria uma loucura. O mesmo se diga a respeito dos dons, virtudes e graças com as quais a providência divina nos cumula a cada instante. A terra onde todas estas coisas germinam e produzem seu fruto chama-se humildade. Aliás, o prefixo da palavra humildade vem de humus, que é terra em grego. Terra. Ela é o fundamento e a conservadora de todas as virtudes. Não há virtude que não seja, antes de tudo, humilde. A castidade é humilde, a paciência é humilde, a bondade é humilde, a piedade é humilde. Ela é a alma de todas as virtudes. De modo que Santo Agostinho diz: no inferno estará a virgem mais casta, mas nenhuma humilde. Ela é o selo de autenticidade de tudo aquilo que é virtuoso e que procede de Deus. Nesse sentido, ela ocupa o primeiro lugar, segundo o parecer de Santo Tomás de Aquino, porque é fundamento e garantidora de tudo aquilo que é digno do nome de bom e de virtuoso. Não é amada na terra, nunca foi, e sobretudo em tempos miseráveis como os nossos. Onde criamos um personagem fictício que chamamos de eu mesmo, o publicamos nas redes sociais para ser adorado. Uma ficção.
E nos tornamos, portanto, dependentes da aprovação dos outros. A respeito deste personagem inventado, ficamos dependentes dos likes que imaginamos que este personagem merece. Esquecemos aquilo que dizia o seráfico Francisco de Assis: o homem quanto vale é o que vale diante de Deus e mais nada. Esquecemos daquela exortação que nos faz a imitação de Cristo, quando lembra que a verdadeira paz do homem está na sua consciência e não na boca alheia. A fonte da verdadeira paz está na consciência e não naquilo que dizem ou deixam de dizer a nosso respeito, porque, insisto, o que valemos é o que valemos diante de Deus e mais nada. Mais nada. Quem quiser adiantar e progredir na vida cristã e na virtude, se pretende fazer isso sem humildade, como vai dizer São Gregório, Nazianzeno, quem pretender qualquer coisa na vida cristã, dispensando-se da humildade, espalha areia ao vento. A humildade é a virtude oposta ao vício da soberba. E a soberba é o amor viciado e exagerado da própria excelência. O que é o soberbo? Ele ama de modo desordenado aquilo que ele pensa que ele é. Aquilo que ele pensa que ele é, padre, sim. Porque nós, por nós mesmos, nada somos e nada temos. Meu caro irmão, minha querida irmã, de onde vieram todos estes dons para a nossa vida no tempo e para a eternidade? De onde vieram? Nós que não somos capazes de fazer crescer um fio de cabelo na nossa cabeça, nós que não somos capazes de fazer crescer uma unha, como é que podemos presumir que qualquer coisa, qualquer capacidade, talento, qualquer inteligência tenha brotado espontaneamente em nós? A justiça nos obriga a reconhecer que tudo recebemos das mãos de Deus. Eu cansei, meus caros amigos, de acompanhar gente nos últimos instantes que tinha sido grande no mundo. Acadêmicos, doutores, professores, mestres, dos quais, ao me aproximar e ao falar-lhes, não sabiam responder mais o próprio nome. Como o senhor se chama? Não sei. O que somos nós? Como vai dizer o célebre Padre Antônio Vieira? Obrigado pelo presente que me deram os sermões do Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira dizia o seguinte, nós somos, no sermão para a quarta-feira de cinzas, o início da quaresma, dizia, nós somos por enquanto um pó que se mexe. Daqui a pouco seremos um pó pisado pelos outros. Por ora, somos um pó que se move. Não demora muito, seremos um pó que os outros vão pisar, mas sempre pó.
Quando a soberba tinha atingido um grau alarmante, escandaloso, quando os homens se faziam adorar como deuses, homens se faziam adorar como se deuses fossem, como era o caso egípcio e romano, não é? O rei do Egito, o faraó, era adorado como Deus. Outro tanto os imperadores romanos, que para garantir o culto a si mesmos, enchiam o império com suas estátuas e obrigavam os cidadãos a queimar incensos diante delas. Quando então a soberba tinha ultrapassado o seu limite, os homens já não estavam satisfeitos apenas com a admiração, com o aplauso dos outros, mas queriam adoração, veio Jesus Cristo, veio nosso Senhor. Veio aquele que na glória se assentava sobre os serafins. Na glória se assentava sobre os serafins, os anjos mais sublimes e as criaturas mais parecidas com Deus. E aquele que se assentava sobre os serafins desceu para nascer entre os animais, num estábulo, e depois para morrer a morte de criminosos, de escravos, a infame morte de cruz, que ele dividiu com 2 bandidos. Santo Agostinho vai dizer a esse respeito: se esse remédio, que é a encarnação, a vida, a paixão e a morte do Filho de Deus, se isso não curar a nossa soberba, não sei que remédio poderá curá-la. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de um escravo e fazendo-se semelhante aos homens. E sendo considerado homem, humilhou-se ainda mais, morrendo morte, e a morte de cruz é a morte dada para os últimos homens, os últimos, os escravos. Não era coisa educada falar de cruz perto dos cidadãos romanos. Não se falava, não se citava cruz perto dos cidadãos romanos. Era uma falta de cortesia, de educação. O orgulhoso é um cego. O soberbo é cego. Porque vê em si só coisas boas, só bem. Ele não erra como os outros. Ele não falha como os demais.
Ele não é ignorante como os outros. Ele faz tudo certo sempre. Não erra. Mas a luz de Deus, a justiça divina, nos faz lembrar uma coisa importante, meu caro, ainda que objetivamente falando, ainda que haja algum bem objetivo em nós ou na nossa conduta, ainda que possamos dizer, olha, isso eu faço bem, nisto eu acerto, isto eu realizo de modo correto. O que são estas coisas? O que é isso? Vai perguntar São Bernardo de Claraval. No pouco bem que fazemos, quando fazemos, esse bem sempre está mesclado, misturado com pecados e faltas. O que é o bem que a gente consegue fazer perto da enormidade do mal que fazemos? O soberbo é um cego porque ele só vê o bem dele, só os acertos, só o que é correto, não consegue ver o lado escuro da sua lua. Meu caro irmão, e eu me coloco no primeiro lugar desta fila, o que é o bem que eu faço? Perto dos erros e dos pecados que eu cometo, que nós cometemos. Uma vez que o justo peca 7 vezes, diz o Espírito Santo nas Escrituras. O justo santo peca 7 vezes. O soberbo é um mentiroso, visto que todos os bens que qualquer criatura humana possui, tanto aqueles bens da natureza, da nossa natureza humana, como a saúde, inteligência, beleza, aptidões, como os bens da graça, bons desejos, coração dócil, espírito lúcido, são presentes de Deus, dons dele, lhe pertencem. O apóstolo São Paulo, que sozinho fez mais que todos os outros juntos, sim, o apóstolo das gentes, o apóstolo dos pagãos, diz a respeito de si, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Já que é certo, acrescenta ele, que nada podemos por nós mesmos, nem sequer ter um bom pensamento. Se Deus não intervir com sua graça, nenhum pensamento que sirva para a vida eterna somos capazes de formular. No sermão 179 de Santo Agostinho, ele diz, humilha-te. São Pedro também disse, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Santo Agostinho replica, Santo Agostinho reverbera, humilha-te, que Deus descerá para se unir a ti. Se, porém, te ensoberbeceres, Deus fugirá de ti. Ele que resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Deus colocou para o mar turbulento do nosso orgulho um dique, um muro de contenção, um quebra-mar. Esse dique, esse quebra-mar, esse muro de contenção é o Calvário. Como disse outrora as águas do mar, diz ao nosso orgulho, até aqui chegarás, daqui não passarás. Até aqui chegarás, daqui não passarás mais. Porque lá está
aquele que tudo era. E lá nada se fez, aniquilou-se a si mesmo, não os outros. Quando nos vemos ameaçados no que diz respeito à nossa excelência, aniquilamos os outros. Ele não aniquilou ninguém, ele aniquilou-se a si mesmo. O que era tudo fez-se nada. E os que não são nada insistem em se apresentar como se tudo fosse. Meus caros, está dado o recado desta Santa Missa. Quem pretender adiantar com Cristo, avançar com Cristo, não pode esquecer daquele gesto tremendo e eloquente do Senhor, antes de morrer, quando tirando o seu manto de rabino, de rabi, de mestre das Escrituras, tirou o seu manto de rabi, de rabino, cingindo-se com uma toalha, abaixou-se para lavar os pés dos homens. Pedro se escandalizou, porque sabia, isto é coisa de escravo. O senhor não vai me lavar os pés, isso nunca. Isso é coisa para escravo, para o último escravo de uma casa. Aquele escravo que fica com os piores serviços. O senhor não pode fazer, o senhor é mestre. O senhor é profeta. Se eu não te lavar os pés, Pedro, tu não terás parte comigo. E depois de ter encerrado o lava-pés, disse: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, eu sou vosso mestre e senhor. Mas se eu, vosso mestre e senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais como eu fiz. É Jesus como que fez uma espécie, de modo analógico, de sacramento da humildade ali. Instituiu como se fosse um sacramento da humildade. Ali está o resumo da sua vida. O que fez Jesus a não ser baixar-se? Abaixar-se até aquilo que temos de pior. O que é que nós temos de pior? Qual é a coisa pior em nós? A nossa morte. Há algo pior numa criatura humana, ou que não seja o fato de que ela vai desaparecer? Por mais importante, por maior, por mais gloriosa que seja, ela voltará ao pó. E eis o Deus vivo, que se assenta sobre os serafins, cujo fulgor, cuja glória ofusca os próprios anjos, que tem que cobrir a face diante dele, como diz o Apocalipse. Se inclinavam, se prostravam e cobriam a face diante da glória dele. Eilo, 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 inclinado para lavar os pés do pó. Se isso não curar a nossa soberba, nada mais vai curá-la. E quando nos vierem esses ímpetos, esses frêmitos
de orgulho e de soberba, é só fazer aquele exercício que Santo Agostinho fazia. Meu Deus, quem sois vós? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sois vós? Santa Teresa vai dizer que a verdade, que a humildade é a verdade. O humilde tem uma vida só. Quem é humilde? Aquele que tem uma vida só. E ele é sempre o mesmo. Em casa, no trabalho, na igreja, nas redes sociais. Ele é ele. Não fica pondo e tirando máscaras ou fantasias para aurir a aprovação e a admiração dos outros. Não é como muitos daqueles de quem ouvimos falar, e talvez estejamos incluídos nesse grupo infeliz, daquele que é uma coisa em casa, outra na escola, outra no trabalho, outra quando vai se divertir e por aí vai. Em nome do politicamente correto, em nome da aprovação do grupo social no qual ele se encontra, vai se travestindo de várias personalidades. Ele é uma coisa aqui e outra lá. Humilde não. Ele tem uma vida só, não várias, uma. Porque ele sabe que aquilo que ele vale é o que ele vale diante de Deus e mais nada. Nosso Senhor Jesus Cristo, para Santa Catarina de Sena: Catarina, lembra, eu sou tudo, você é nada. Eu sou tudo, você nada é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.